Glória a Deus! Vamos dar início a mais uma live poderosa. Tema de hoje, seja a bênção. Já deixa eu colocar o site aqui. Aleluia. Vamos entrando aí, irmãos. Creio com todo o meu coração que a live de hoje vai conseguir superar a de ontem. Porque até aqui a de ontem foi a mais poderosa da vida. Meu Deus, foi muito abençoada. Quem assistiu ontem pode testemunhar que realmente a live marcou história. Ontem com o tema, o que eu falei ontem? Boas notícias, mais estratégias. Meu Deus, o Senhor realmente compartilhou conosco, né, notícias maravilhosas. E eu creio que hoje vai superar. Então você que está aí online comigo, vai lá, compartilha, chama mais gente para assistir. Vou fazer isso também agora. Clica aí no aviãozinho, sai chamando o povo. Eu vou fazer isso nesse exato momento. Façam também, porque eu creio que vai ser a melhor live da vida. Vai clicando no aviãozinho aí, irmãos. Vai chamando o povo. Vai compartilhando. Vamos ativar a maior quantidade possível de pessoas para que conheçam hoje mais uma vontade de Deus para nós e que eu vou compartilhar e creio que vai ser poderoso. Porque já ministrei essa palavra em outros lugares e foi realmente um divisor de águas por onde eu passei. O tema de hoje, seja a bênção. E por onde eu passei e ministrei essa palavra, realmente o Senhor estabeleceu um novo padrão de relacionamento entre os irmãos e portas poderosas se abriram, vidas foram abençoadas, edificadas, fortalecidas, supridas. E eu creio que o mesmo vai acontecer hoje aqui e você vai receber poder do alto para ser realmente a bênção. Muitas vezes a gente quer ser abençoado, mas mais poderoso do que ser abençoado é você ser a própria bênção. Uau, e é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Então só me ajuda aí, vai compartilhando, clica no aviãozinho, vai chamando mais gente. Aí, ó, alguns que eu acabei de clicar para chamar já entraram online, ou seja, deu resultado. Então você também aí vai me ajudando a chamar o povo. Só clicar nesse aviãozinho aí e sair marcando seus irmãos, principalmente os que estão com a bolinha verde, porque são aqueles que estão online. E aí você vai poder chamar eles para assistir essa live agora. E eu creio que o Senhor vai falar com você poderosamente. Você vai ser desafiado, nutrido, suprido e eu creio muito abençoado em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos. A live de hoje não tem e-book, não deu prazo de preparar realmente. Passei o dia em reunião com o pastor Naor e também correndo atrás de outras coisas. Mas eu tenho muitos e-books já que eu já preparei, já estão prontos das lives anteriores e também a Semana Revolução dos Negócios que vai acontecer de 1 a 5 de junho. E para que você possa participar dessa semana comigo, né, se inscrever, receber tudo que eu tenho preparado para você e mais as estratégias que Deus deu para fazer nessa semana, que vai ser diferenciado, você precisa se cadastrar nesse site aqui, rafaelalmeidaplay.com. Então, assim que acabar a live, corre lá e se cadastra. Mas tem uma coisa importante, porque talvez você que está assistindo já se cadastrou, mas você precisa, porque daí, assim que você cadastra, você recebe um e-mail. Você precisa correr lá no e-mail que você recebeu e ativar as notificações, dar ok lá que você recebeu o e-mail, para que seu cadastro seja validado, porque hoje a maioria dos e-mails, infelizmente, quando recebe, vai direto para o spam e se perder o e-mail, perde, né, toda a notificação, os e-mails que eu tenho mandado, os e-books que eu tenho enviado por e-mail, todo um material complementar. Então você precisa ativar, recebeu o e-mail, vai lá e ativa, amém? Então eu quero orar com você agora, vamos orar começando a nossa live, dando início nesse momento poderoso, e clamando realmente por poder do alto para nos abençoar, nos edificar, para que o Senhor fale conosco e que hoje seja mais uma experiência extraordinária da parte de Deus sobre nós, amém? Então aí onde você está,
Feche seus olhos, vamos orar. Eu oro sempre no começo e no final. Então, você fica comigo até o fim aí. Você vai receber 2 orações hoje, amém? Então, feche seus olhos. Deixa eu orar por você. Pai, eu quero abençoar esses irmãos que estão conectados conosco. Quero abençoar essa live, esse tempo juntos que nós passaremos. E o desejo do meu coração é que realmente o Senhor venha hoje abrir os nossos olhos. Que o Senhor venha mostrar o quanto nós já somos abençoados e podemos abençoar a outros. Que hoje realmente o Senhor venha gerar no nosso coração um desejo poderoso de fazer parte de algo maior do que apenas viver o básico. E que venhamos desfrutar da bênção e compartilhar a bênção que o Senhor já liberou sobre nós. E que assim seja hoje e em cada um dos nossos dias. E eu creio que realmente o Senhor vai destravar isso no coração de cada um desses irmãos hoje, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Então vamos começar. O tema da nossa live de hoje, seja a bênção. E é isso que eu quero compartilhar com você. E o texto que eu quero ler para você lá em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 2, a palavra diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. E eu quero te falar algo, que do mesmo jeito que Deus fez com Abrão, que depois se tornou Abraão, Deus fez com você, Deus fez conosco, porque nós estamos incluídos nessa bênção de Abraão. E assim como Deus abençoou Abraão, Ele nos abençoou. E qual é a bênção que Deus liberou? Aqui o Senhor está falando, né? Eu vou te abençoar, de ti eu vou fazer uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome. Mas presta atenção, porque o principal, em letras garrafais, é que o Senhor está falando, você será a própria bênção ambulante. E isso tem uma implicação monstro na nossa vida. Por quê? Porque ao invés de ficar correndo atrás da bênção e ficar tentando achar que de repente você abriu alguma brecha para o diabo entrar e você deixou de ser abençoado, ou que você, para desfrutar da bênção, você tem que se capacitar, você tem que ser fenomenal, fantástico. Mas antes de você se conectar em tudo isso, a primeira conexão que você faz é com a verdade de que aos olhos de Deus, você já é abençoado. Você é a própria bênção que anda por aí, é uma bênção ambulante, aleluia. E quando você olha para depois o que aconteceu com Abraão, você percebe que mais abençoado não era o lugar para onde ele ia, mas era o fato dele ter ido para lá. Por quê? Porque principalmente quando ele e Ló, né, foram decidir para onde que ia, Ló fez o quê? Olhou para Campina Verde, olhou para o lugar que parecia melhor, e aquilo que os olhos naturais dele estavam dando, ele escolheu. Aparentemente, ele ficou com a melhor parte. Mas qual que era a diferença? É que Abraão era abençoado. A bênção não era o lugar, era a pessoa de Abraão. E porque ele chegou onde chegou, lá foi abençoado. E eu quero te abençoar aqui hoje com essa revelação, com esse entendimento de que a sua empresa não é abençoada só. A sua casa, a sua família, né? Não são as coisas que são abençoadas e nem itens aleatórios, mas a bênção está repousando sobre você. Você é abençoado. Então, pelo fato de você ser abençoado, aí a empresa que você tem é abençoada. O lugar que você trabalha é abençoado, a casa que você mora é abençoada, aonde você chega é abençoado. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre você. E agora eu quero expandir esse entendimento. Por quê, irmãos? Porque eu preciso que você compreenda algo comigo hoje, e em nome de Jesus isso vai queimar no seu coração, e você vai se atentar para isso, e vai desejar fluir nessa unção, nessa revelação. Quando eu falo para você que você é a bênção, eu estou te chamando também para permanecer abençoando. Por quê? Porque uma vez que você entende que Deus já te abençoou, a bênção do Senhor está sobre você, e tudo que você intenta fazer, você é bem-sucedido, aonde você coloca a mão prospera, onde você põe o pé, você toma por herança. Então eu não vou ministrar para você aqui hoje para gerar fé para você ser abençoado. O entendimento que eu quero que você tenha é que você já é abençoado. Agora eu quero te explicar o que você vai fazer com essa bênção. Porque você é abençoado para um propósito. Deus não te abençoa
simplesmente para acumular bênção e muito menos para desperdiçar a bênção. Então presta atenção, porque a bênção que Deus libera sobre a sua vida, Ele libera para que você use. Então você é abençoado, você é favorecido, você é suprido, você é enriquecido em todas as coisas. E agora o que eu quero te perguntar é, você tem usado a bênção que Deus tem liberado sobre a sua vida? Você tem sido realmente a própria bênção ambulante? Então essas perguntas, elas são chave para determinar se você vai entrar nisso que eu vou te propor daqui para frente. Então hoje nessa live você vai sair daqui em nome de Jesus desafiado a ampliar o tanto que você tem sido abençoador. Por quê? Porque se formos avaliar nossas orações, elas são cheias de pedidos para sermos abençoados. Quando na verdade você precisaria entender que a bênção já está sobre você. E o que você deveria estar pedindo para Deus é mais oportunidades para abençoar. Nós pedimos por muito tempo, nós gastamos muita energia pedindo para Deus nos abençoar. Mas eu quero que hoje, a partir de agora, você realmente creia que a bênção já está sobre você. Você já é extremamente favorecido, abençoado, coroado de graça. E por conta disso, as suas orações agora serão recheadas de pedidos a Deus, para ter oportunidade para abençoar. Porque a Bíblia diz que mais abençoado é o que dá do que o que recebe. Mas pode ficar tranquilo que eu não estou pedindo oferta para você, ainda que eu receba. Mas o que eu quero aqui é te incentivar a andar como a bênção ambulante. E muito mais do que você simplesmente dar uma oferta, ainda que isso seja poderoso e tenha um poder da semeadura, mas você vai ser usado para impactar vidas. Então, agora, em nome de Jesus, abre seu coração para o que você vai ouvir a partir daqui. Né? Tudo que eu falei foi uma introdução e o que eu quero fazer agora são propostas para que você use essa bênção que você tem, para que você desfrute dessa bênção que você já é, mas para que você se transforme a própria bênção na vida de todos que estão ao seu redor. E hoje, no nome de Jesus, você vai entender isso e vai viver de acordo com isso. Sabe, tem algo que muita gente me questiona, e assim, se eu for quantificar a quantidade de vezes que eu já fui questionado por isso, não estou brincando, irmãos, vai passar de 1000 vezes. E muitos irmãos me perguntam o seguinte: por quê? Por que você faz o trabalho com os empresários e com os desempregados? E todas as vezes eu faço questão de repetir. Sabe por quê? Porque ninguém me pediu. E aí já é um paradoxo, né? Porque normalmente a gente só faz aquilo que pedem para a gente fazer. Mas sabe por que eu faço? Porque ninguém pediu. Mas o Senhor me deu olhos para ver a necessidade. E quando eu vi a necessidade, e eu entendo, eu tenho fé, clareza, que eu sou a própria bênção de Deus, que Ele abençoou e enviou para abençoar a vida de outros, então eu aproveito todas as oportunidades que o Pai me dá para ser a própria bênção na vida das pessoas. E hoje, quando eu cuido dos empresários, quando eu cuido da minha rede, quando eu estou aqui fazendo a live para te abençoar, quando eu ajudo os irmãos a arrumar emprego, ou arrumo cesta básica, qualquer coisa que eu faça para abençoar alguém, presta atenção, eu faço apenas porque eu posso fazer. Você está entendendo? Por que eu faço isso? Porque eu posso. Mas sabe por que eu posso? Porque eu sou abençoado. Eu recebi bênção para isso. Tem favor de Deus na minha vida para isso. Só que eu quero te dar uma notícia e isso vai fazer com que você queira andar comigo. Então presta atenção, porque o que eu vou te falar hoje aqui é perigoso. Você vai querer estar perto de mim. Por quê? Porque eu sou abençoado demais, irmão. E você também é. Só que aí, quando você entende a bênção do Pai que está sobre você, você quer andar com mais gente que é abençoado, para somar essa bênção toda e poder abençoar a maior quantidade possível de pessoas. Então eu posso te falar, hoje, nós temos centenas de milagres e testemunhos do que Deus tem feito através dos empresários e dos desempregados. Né? Dos desempregados, em 2 anos e 4 meses, né? 5 meses vai completar agora, nós já conseguimos emprego para quase 3.200 irmãos. Olha a quantidade de gente que foi abençoada. Mas sabe por que eles foram abençoados? Porque tinha gente abençoada para compartilhar da bênção que tem com eles. E é isso que você precisa entender. Tem bênção de Deus sobre a sua vida. Para suprir você, para que você desfrute disso, mas também para que você distribua, compartilhe e abençoe a vida de outros. E hoje o que eu estou te falando te dá um propósito maior de vida.
Porque ao invés, como eu disse, de você gastar o seu tempo exclusivamente para orar e pedir para Deus te abençoar, você vai pedir bênçãos para Deus, claro, mas você vai também gastar uma parte do seu tempo, né, orando e pedindo para Deus por oportunidades para abençoar a vida de outros. Então eu creio que nessa live aqui eu estou te abençoando, compartilhando conteúdo celestial com você, né, te dando dicas que vêm do alto, para que você desfrute plenamente a vontade de Deus. Mas também tem outras coisas que nós podemos fazer de forma prática para abençoar. E eu quero te chamar hoje a atenção para isso, para que você se envolva dessa maneira. Amém? Então vamos lá. Então eu li para você o texto de Gênesis 12, né? Vou ler de novo, porque alguns irmãos entraram depois, e você que entrou na live agora, pelo amor de Deus, não saia. A gente já vai terminar e eu vou orar com você, mas fique aí até o final. Então, Gênesis 12, 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Então, o que Deus estava falando para Abraão é que ele seria essa bênção ambulante, que iria abençoar onde ele fosse e com quem ele encontrasse. Então presta atenção, porque a maioria das pessoas tem gastado tempo demais orando para Deus, pedindo bênção, honra, oportunidades, sonhos, desejos e milagres. Poucos pedem pelo privilégio de serem usados por Ele para abençoar, para criar oportunidades, para realizar o sonho de outros. Você ser usado por Deus para realizar o sonho de outra pessoa, né? E se tornar realmente um milagre ambulante. Então você já pensou que coisa poderosa? Você ser reconhecido por alguém como sendo um milagre de Deus. Eu quero te perguntar isso, tem muita gente por aí falando que te conhecer é prova do favor de Deus na vida dele, porque foi Deus que te conectou nele e você é um milagre que o Senhor entregou para ele. Você é essa pessoa que o abençoou já demais. E isso tem que ser algo que tem que queimar no seu coração agora, irmãos. Por quê? Porque na medida que você sai do centro e para de pedir só para você, e começa a se colocar na posição de quem crê que já recebeu, já é abençoado, e agora pode ser útil nas mãos de Deus para abençoar outros, o que você acha que vai acontecer com você? Cada dia mais vai receber e desfrutar da bênção de Deus. Deus vai repor a bênção que você compartilhar com o outro, mas numa medida maior. Por quê? Porque você lança uma semente e colhe mais. Então você é abençoado, pega dessa bênção que recebeu e compartilha com outros. E o que Deus faz? Repõe a bênção numa medida maior, para que cada vez você possa abençoar ainda mais pessoas. Amém? Então vamos avançar. Primeira coisa que você tem que entender, Provérbios 17, 13, diz o quê? Que quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Esse texto é um texto que eu já ministrei muitas vezes, mas é bom reforçar. Deus falou poderosamente comigo nesse texto. Porque o que a Bíblia está falando aqui em Provérbios 17, 13? Quanto àquele que paga o bem com o mal não se apartará da sua casa. Então, o que é inteligente você imaginar? Que o inverso é verdadeiro. Então, se alguém recebeu o bem e retribuiu com o mal, aí o mal não se apartou da sua casa, quer dizer então que se eu for grato e receber o bem e retribuir com o bem, aí o bem não vai se apartar da minha casa. Uau, certo? Concorda comigo? Agora eu quero expandir essa revelação. Porque quando eu li esse texto, e eu orei, Deus falou comigo. E falou para eu prestar atenção nesse texto. E aí, quando eu fui meditar nele, eu falei, entendi. Deus quer que eu seja o oposto desse texto. Deus quer que eu seja esse que retribui o bem que recebeu com o bem, com gratidão. E aí o bem não vai se apartar da minha casa. E aí, sabe o que Deus falou para mim? Isso vai ser muito bom para você. Mas eu tenho algo a mais para você. Eu tenho algo maior para você. Sabe o que Deus falou para mim? Eu quero que você se pareça com Jesus. Aí eu falei, como que eu faço para parecer com Jesus aqui? Aí ele falou, você vai se parecer com Jesus quando você for esse que está fazendo bem. Não importa o que vai receber em troca, se for o bem ou o mal. Olha aqui, se a Bíblia está dizendo que quem retribui o bem que recebeu com o mal não se aparta da sua casa, e o oposto é verdadeiro, porque quando você retribui o bem que recebeu com o bem não vai se apartar da sua casa. Agora me fala, o que você acha que acontece com esse que está dando bem? Não importa o que vai receber em troca. Ele é a própria bênção. E é assim que Deus quer que você viva. Uma bênção ambulante que está fazendo bem a todos, não importa quem, e sem esperar a recompensa dele. Porque tudo que você faz de todo o seu coração, como para o Senhor, querendo que dele venha a recompensa.
Você está conseguindo entender isso que eu estou te falando? Isso está entrando no seu coração? Dá um amém aí, escreve amém aí para eu saber que você está entendendo, que você está conectado comigo, que você não está fazendo apenas cumprindo tabela nessa live, mas como eu não consigo ouvir sua resposta aí no amém, eu preciso que você escreva. Então, se você está entendendo a dimensão do que eu estou te falando, receba a revelação da palavra de Deus nisso hoje. Receba a clareza de que o Senhor quer, na verdade, é que você se pareça com Jesus. Essa é a proposta que está de frente para você aqui hoje. Agora, o que você acha que é a implicação disso, meu irmão? É que na medida que você se parece com Jesus, você não tem as suas orações rejeitadas. Você não tem as suas orações adiadas. Mas aquilo que você pede para Deus, o Senhor ouve e responde e te dá. Por quê? Porque é assim que Jesus orava. Ele agradecia: Pai, eu te dou graças porque sempre me ouves. E agora que você está vestido de Cristo, você tem o mesmo benefício. Você é ouvido por Deus, abençoado por Deus. Agora você tem que saber o que fazer com essa bênção. E Deus está te falando. Deus está me usando aqui, já está na palavra dele. O que Ele quer que você faça com essa bênção que você recebeu? Seja a bênção na vida de outros. Você recebeu bênção para compartilhar ela. Não para estocar, muito menos para deixar apodrecer, mas para usar. Então desfrute da bênção, mas compartilhe ela também. Aí você pode falar: pastor, como? E agora eu quero te ensinar de forma prática. Como que você pode ser a bênção na vida dos outros? Olha o que 1 João capítulo 3, versículo 16 ao 18 diz. Presta atenção nesse texto. Se você já leu isso antes, se você não tinha lido com essa ótica que eu estou propondo para você hoje, isso vai saltar diante dos seus olhos e você vai ser abençoado hoje nessa live. Olha o que a Bíblia está dizendo. 1 João, capítulo 3, versículo 16 ao 19. Presta atenção. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então aqui a primeira coisa que eu já estou te dando a dica. Você quer se parecer com Jesus? E você quer ser a bênção na vida de outros? Então seja esse, com a disposição de dar a vida pelos irmãos. Aí você fala: ah, pastor, pelo amor de Deus, Jesus já morreu, você acha que eu tenho que morrer pelos outros também? Não é esse tipo de vida que Deus está falando para você dar. Não está falando para você morrer propriamente, porque realmente o sangue de Jesus foi o suficiente. Mas quando você morre? Quando você realmente arranca pedaços de você para compartilhar com outros. Quando você pega do que você tem para dividir. Isso é um tipo de morte, irmão. Sabe por quê? Porque na raiz do pecado, no fruto do pecado, na raiz da iniquidade pela qual nascemos, fruto do pecado de Adão, está em nós o egoísmo. Está em nós essa arrogância de querer tudo só para nós, só pelo nosso bem. Essa mesquinhez de só pensar em nós, na nossa felicidade, na nossa estabilidade, na nossa paz, no nosso recurso. E aí então, quando você decide morrer pelos outros, o que você está fazendo? Você está saindo do centro. Você está deixando que o Cristo seja prioridade e colocando até mesmo os irmãos antes. Com a disposição de compartilhar o que você é e o que você tem com aqueles que estão à sua volta. E o que Jesus está falando aqui, o que a palavra está falando aqui é isso, que assim, que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. E então nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas, mais uma vez, não estou falando para você morrer fisicamente. O que eu estou falando é para você dividir o que você é e o que você tem, pelo bem dos seus irmãos. Mas não é socialismo, não é distribuição de renda. Presta atenção, eu não estou pregando isso. Não estou pregando que você tem que pegar o que você tem, dividir em partes iguais e sair dando. Não é isso, pelo amor de Deus, tem revelação, porque agora eu vou te dar de forma prática de que forma você pode morrer pelos seus irmãos. De que forma você pode compartilhar um pedaço do que você tem ou do que você é com os seus irmãos. E se tornar o milagre ambulante em contato com o povo. Se tornar a bênção de Deus enviada para mudar histórias. Oh, aleluia!
Você tem noção disso, meu irmão? Que você pode se transformar uma flecha que Deus enviou para matar o inimigo que estava oprimindo seu irmão? Você pode ser a resposta das orações. Às vezes a gente está esperando anjos aparecer, mas nós podemos fazer o trabalho melhor do que eles. Então seja um anjo, realmente. Seja o abençoador que está compartilhando a bênção que recebeu. Amém? Então, de forma prática aqui, eu quero compartilhar com você como você pode. E um último texto que eu quero ler antes de fazer isso, que já está aqui no caminho do que nós podemos fazer, é fazer o bem. Então, Gálatas capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que não tem sentido? Não tem sentido duas coisas. Primeiro, não fazer o bem para ninguém. Se você não faz o bem para ninguém, você não parece com Jesus. Eu li o texto lá de Provérbios para você. Você quer se parecer com Jesus fazendo o bem, não importa o que vai receber em troca. Amém? Então, a primeira coisa é, você tem que fazer o bem. Qual que é a segunda coisa? É que você tem que priorizar quem está perto de você, seus irmãos. Só que hoje é muito bonito você querer ajudar todo mundo. É muito nobre. Faça mesmo, pelo máximo de pessoas que você puder. Mas se você quiser ser bíblico, você vai fazer primeiro para os da família da fé. E aí, pastor, ok, me fala o que então que eu posso fazer. Vamos lá. Como que você vai se transformar nessa bênção de Deus na vida dos outros? E mais uma vez, eu quero reforçar para você, olha aqui para mim. Oh Deus, dá revelação para esse povo que está me ouvindo agora, em nome de Jesus. Olha aqui nos meus olhos, aqui na bolinha, ó. Não desconecta de mim não, fica aí. Presta atenção, mais uma vez. Por que eu faço o que eu faço? Cuido dos empresários, cuido dos desempregados e tudo que Deus tem feito nesse tempo, gerando negócios entre os irmãos, reuniões, visita, oração, capacitação, eventos, tudo isso. E também na ação com os desempregados, onde mais de 3.100 desempregados já arrumaram emprego em 2 anos e 5 meses. Por que eu faço tudo isso? Porque ninguém me pediu. Eu faço porque eu posso fazer, porque eu sou abençoado, tem favor de Deus sobre a minha vida, e Deus me deu olhos para ver a necessidade na vida dos outros. E uma vez que existe a necessidade, eu me posiciono como sendo a resposta de Deus para o suprimento daquela necessidade. Eu sou aquele que Deus pode usar, eu sou esse canal desobstruído para ser útil nas mãos de Deus para abençoar a vida de outros. Mas presta atenção, porque eu não estou fazendo uma live para falar, eu sou a bênção. O tema da live é, seja a bênção. Por quê? Porque todos nós somos abençoados, Deus já nos abençoou, e agora o que eu quero é que você tenha revelação, e assim como eu vivo, você viva também, sendo a própria bênção de Deus na vida de todos que você tem oportunidade para ser. Amém, queridos? Então vamos avançar. Primeira coisa, que eu quero te dar uma dica de algo que você já pode fazer de forma prática para abençoar os irmãos. E isso aqui faz parte da visão nossa como empreendedores radicais. Primeira coisa é dar prioridade para comprar dos irmãos em vez de comprar do outro. Você sabe, isso é inteligente. Sem falar que isso demonstra o tanto que você compreende o poder da família. Eu sempre dou esse exemplo. Se eu tenho um irmão que tem uma loja de pneu e eu tenho carro, e tenho que comprar pneu, não é opcional eu comprar pneu do meu irmão ou não. E daí que tem outro que está fazendo promoção, e daí que tem outro que é mais perto da minha casa. Se o meu irmão trabalha com aquilo, ele tem primazia sim. Por quê? Porque ele é o meu irmão. Então, pelo amor de Deus, não olhe o título, que nós chamamos um ao outro de irmão como sendo um título num clube social. Né, num Rotary Club, num Lions Club, não, nós chamamos um ao outro de irmão porque de fato somos irmãos uns dos outros, somos filhos do mesmo pai, temos o mesmo irmão mais velho, fomos unidos nele, somos ramos dessa videira verdadeira e nós estamos aqui para frutificar nela, mas para abençoar a vida dos nossos irmãos. Então quando você tem que comprar alguma coisa, em vez de comprar de um ímpio, que você está dando dinheiro para ele, que Deus te deu, você tem que primeiro entender isso. Todo o dinheiro que você tem, todo o recurso que você tem, foi Deus que te deu, porque o homem nada tem, se do céu não lhe for dado. E quando você entende isso, que é o Senhor que te dá, então você não pode sair gastando onde você quiser, meu filho. Você vai gastar onde? Aonde vai se tornar
uma bênção, a extensão desse recurso. Então, na hora que você tem que comprar alguma coisa, pelo amor de Deus, não compre de estranhos, não compre de ímpios, não compre de pessoas que o dinheiro dela vai ser usado para coisa errada. Não compre de pessoas que o seu dinheiro, que você pegou, que o Senhor deu para você, e você é a igreja, então Deus está dando dinheiro para a igreja. Não pega esse dinheiro e manda de volta para o mundo. Mas mantém no corpo, mantém na mão da igreja. Então você vai dar prioridade sempre para um irmão, pois o seu consumo vai fortalecer a empresa dele, o negócio dele, a vida dele. Ao invés de ajudar ímpio, você vai estar ajudando o seu irmão. E dessa forma, o que você acha que vai acontecer? O dinheiro vai girar na mão da igreja, ampliando o dízimo, a oferta, fortalecendo os irmãos e fazendo com que, ao invés de ter pessoas necessitadas do nosso meio, todos nós estamos supridos para poder abençoar outros. Porque quando o dinheiro gira na mão, a economia é fortalecida. Tem uma ilustração que quem dá aula de economia fala a respeito de macroeconomia, que é importante eu compartilhar com você para você entender. Vamos supor que numa cidade muito pequena, que só tem 5 comércios, imagina uma cidade, eu Currutela, que só tem 5 comércios. Então, de repente, um turista chega nessa cidade e um dos comércios é um hotel. E esse turista vai se hospedar lá, e ele chega lá, ele pergunta quanto é a diária, e o dono do hotel fala, R$100. Ele pega, então, paga os R$100 e vai para o quarto. Nesse período, o dono do hotel que estava devendo para o cara da padaria, corre lá e paga os R$100 que estava devendo para o dono da padaria, que fica feliz demais por ter recebido, corre na farmácia e paga o cara da farmácia os R$100 que ele estava devendo também. O dono da farmácia nem acredita, porque parece um milagre um negócio desse. Tinha tempo que ele não recebia do dono da padaria. Aí ele pega os R$100, aproveita esse momento, corre lá no supermercado e paga o supermercado. Quanto que ele devia? R$100 também. E aí o dono do supermercado, meu Deus, eu não estou acreditando, eu recebi esse dinheiro aqui. Aí ele lembra que ele estava devendo para o dono do hotel, porque ele hospedou lá e não pagou. O que ele faz? Corre lá e paga de novo o dono do hotel, paga os R$100 que ele também estava devendo. Qual que é o negócio? É os mesmos R$100 que girou e quitou conta em várias empresas. Só que tem um detalhe, o turista desiste de hospedar naquele quarto porque não correspondeu à expectativa dele e resolve viajar um pouco mais e hospedar na cidade vizinha, vai lá no caixa e pede a devolução dos R$100. Olha que loucura, pensa nisso agora. É um R$100 que virtualmente circulou na mão de todos e de repente deixou de existir. Mas olha o poder quando você entende o braço da economia, o poder econômico, quando você realmente junta, né, esses recursos e ao invés de... Deixa eu desligar o telefone aqui para não tocar de novo, irmãos. Espera aí. Então, ao invés de pegar o recurso que você tem, desperdiçar ele, jogar ele fora, o que você faz? Você mantém ele na mão dos irmãos. E aí, ao fazer isso, nós criamos uma economia forte, própria, abençoada, onde todos estão pagando as contas, tá girando os produtos, tá prosperando. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar prioridade. Primeira coisa, compre dos irmãos. Ao fazer isso, você está sendo a bênção de Deus na vida dos irmãos. E você vai fazer isso de forma desleal com os ímpios. Por quê? Porque se você sabe que um ímpio tem um preço e o seu irmão não está conseguindo fazer, você vai abrir o orçamento, vai falar, mano, tá aqui, ó, você tem prioridade, mas o outro faz esse preço, eu não consigo pagar o que você está cobrando, chega nesse valor aqui que eu compro de você. Ou mesmo que você possa pagar um pouquinho a mais, mas você vai dar toda a primazia para quem é seu irmão. Ao fazer isso, você está se tornando a bênção de Deus na vida dele. Amém, irmão? Você conseguiu entender a dimensão disso? Fazendo isso, presta atenção, quando nós criamos os empreendedores verticais, abrimos para toda igreja, criamos, a irmã tá lembrando aqui, o irmão claramente, que os judeus são assim, eles compram só de judeus. Não é à toa que é o povo mais próspero, né? O dono dos bancos, tudo, das grandes empresas. Mas presta atenção. Quando nós criamos os empreendedores e criamos os grupos de WhatsApp para os irmãos começar a comprar lá e pesquisar o que tinha que comprar, se alguém vendia para não comprar de outro e tal, eu fiz um pedido para os irmãos. Falei, ó, tudo que você comprar de um irmão aqui, dos empreendedores, você não vai esquecer disso, você vai me mandar só o valor. Quanto que você fez de negociação com alguém que é o irmão. Não precisa dar detalhes com quem foi, como que pagou, nada disso. E aí assim eu fui contabilizando, anotando um por um e fui contando. Irmãos, presta atenção. Em 10 meses... nós já tínhamos movimentado mais de 10 milhões de reais. Só na Videira de Goiânia, num projeto que tinha acabado de começar.
E aí depois eu parei de contabilizar porque eu perdi as contas, eu não dei conta mais de administrar. Você tem noção quanto de dinheiro nós já movimentamos? Economicamente falando, o impacto disso na vida da igreja? Quantas pessoas foram abençoadas? Só que eu posso te falar, infelizmente, muito mais do que isso, nós devolvemos para o mundo. Nós compramos de ímpios e mandamos dinheiro para fora. Ao fazer isso, nós estamos perdendo a oportunidade de ser a bênção de Deus na vida de outros. Então, em nome de Jesus, você vai andar por esse caminho. Você vai ser um milagre ambulante. Você vai ser a resposta de orações, que vai abençoar a vida de muitos. E o que você acha que você vai desfrutar também? É que vai ter muitos milagres que vão chegar até você também. Muitos abençoadores que vão ter contato com você também para te abençoar. Amém? Vamos avançar. Segunda coisa, use os seus contatos. Irmão, sabe uma das coisas que eu mais ouvi nesses 8 anos e pouco cuidando dos empresários? Mexer com o irmão dá trabalho demais. Talvez você que está me ouvindo já falou isso algumas vezes, né? Fui fazer negócio com o irmão e deu confusão e tal. Não, tem preguiça de mexer com os irmãos. Então presta atenção, se você é alguém preguiçoso para ajudar seu irmão, o problema não é ele, o problema é você. Se você é alguém que tem preguiça de pegar alguém que você ama, que é filho do seu pai, que é importante para o seu pai, e que Deus está te dando a oportunidade de ser bênção na vida dele, e você vai rejeitar isso, porque você tem preguiça, porque você acha que é mais rápido, mais prático, fazer negócio com ímpio ou com alguém que já era seu fornecedor, você está perdendo uma grande chance de deixar o pai feliz e orgulhoso. Então, no nome do Senhor Jesus, renova seu encargo por abençoar quem é seu irmão. Por quê? Porque quando você faz isso, você deixa o pai feliz. Nada agrada mais um pai do que ver um irmão cuidando do outro. Medita nisso. Vamos avançar. Quando você usa os seus contatos, o que você está fazendo? Você está se tornando uma porta para abrir diante de outros irmãos. Então você tem contatos que podem ser extremamente úteis para abençoar muita gente. Então tenha a disposição de usar esses contatos. O que eu tenho feito aqui há mais de 8 anos é isso. Essa é a maior secretária eletrônica dessa igreja. Porque eu passo o dia inteiro respondendo para os irmãos, pastor, sabe de alguém que mexe com isso? Sei, vou lá e mando contato. Mas quando eu mando o contato de alguém, essa pessoa que vai ligar no meu nome. Olha, o pastor Rafael me indicou você. Só que quando a pessoa faz isso, ela está usando da minha credibilidade. Não tem problema, é meu irmão, pode usar. Eu não tenho mais apreço por essa credibilidade do que pela vida do meu irmão. Então, para mim, o mais importante é o meu irmão estar bem. Mas e se ele não atender bem? Não, aí a gente vai lá e exorta ele. E se ele der canseira? Não tem problema, a gente vai lá e ensina ele. Dá consultoria, põe gente para ajudar, é assim mesmo. Tem irmão que dá trabalho. Eu tenho 3 em casa, um de 14, um de 11 e um de 3. O de 3 ainda derruba as coisas na hora que vai comer, faz bagunça, vai pegar o copo, derruba, vira assim uma confusão. Mas é irmão, é da família. Tem uns que faz confusão mesmo, mas ele vai crescer, ele vai avançar, ele vai parar de fazer isso. Nós não desistimos dos que dão trabalho. Pelo contrário, nós amamos e ensinamos e conduzimos ao amadurecimento. Então você quer deixar seu pai feliz? O que eu estou te perguntando aqui, você quer deixar o pai feliz e orgulhoso com você? Você quer fazer Deus olhar para você e falar, menino bonito, menino bonito, orgulho do papai? Quer fazer isso? Cuida dos seus irmãos. Seja bênção para os seus irmãos. Ao fazer isso, você vai deixar o pai muito orgulhoso com você. Amém, irmão? Amém mesmo? Manda um amém poderoso aí, pelo amor de Deus. Dá um feedback para mim. Esse tem de Instagram é luta para quem está pregando. Que se fosse presencialmente agora era a hora que eu falava amém, igreja, o povo amém. Em nome de Jesus, dá um amém poderoso aí. É o Senhor que está alinhando as coisas para nós desfrutarmos de tudo que Ele tem liberado sobre nós. Você está entendendo o que Deus está fazendo? Deus está aproveitando desse momento, Deus está aproveitando dessa pandemia, Deus está aproveitando dessa crise para nos aproximar, para nos unir, para nos fortalecer, para nos capacitar, para nos instruir, para liberar mais fé, mais sabedoria, mais unção, mais poder, mais recursos, mais tudo. Cabe a nós agora desfrutarmos disso, meus irmãos. Cabe a nós agora cairmos para dentro dessa bênção que o Senhor tem nos dado. Amém, queridos? Então vamos avançar. Não cabe ainda não. Eu ainda vou orar por você no final. Outra coisa que é importante você entender
é que uma vez que você recebeu a bênção, Deus espera que você compartilhe ela. Quando você pode ser usado por Deus para quê? Para abençoar quem está necessitando de ajuda. Se você tem sido abençoado, você só será realmente próspero. Presta atenção no que você vai ouvir agora. Se você tem sido abençoado, só vai haver o selo de prosperidade sobre a sua vida. Você só vai ser reconhecido como alguém verdadeiramente próspero quando você conseguir compartilhar da bênção que você tem recebido com outras pessoas. Enquanto que você tem recebido, tem servido só para você e para sua família, você é alguém abençoado, mas ainda não pode dizer que é próspero. Você é próspero quando todas as áreas da sua vida fluem, quando Deus te abençoa em todas as áreas, você é feliz e tem paz em tudo, mas também quando você tem para compartilhar. E hoje Deus está te chamando, você quer ser próspero? Estou te perguntando aqui, irmão, você responde para mim escrevendo aí, você quer ser alguém próspero? Quem quer ser próspero aí? Levanta a mão. Manda um hashtag eu quero aí. Participa, abençoado. Você quer ser alguém reconhecidamente próspero? Que todos olhem e falem, uau, aquele ali, a prosperidade encontrou ele. Aquele ali é próspero. Você quer ser assim? Seja alguém que compartilhe as bênçãos que tem recebido com quem está perto de você. Não seja alguém que vive só em função de si mesmo. E no máximo da sua família. Mas seja alguém generoso, que compartilha a prosperidade que Deus tem te dado, que compartilha os recursos que Deus tem te confiado. Por quê? Porque quando você é um instrumento útil e desimpedido, desobstruído, um canal desobstruído para Deus usar para abençoar outros, o que você acha que acontece? Tcharam! Deus te dá ainda mais recursos. Agora, quando você pega a semente que Deus está te dando e você guarda ela e não lança, então Deus para de dar, porque você nem consegue receber mais. O que você poderia receber de semente, você já recebeu, está cheio. Agora, na medida que você lança semente, que você abençoa outros, aí então Deus continua te dando semente. Só que numa medida maior. E aí qual que é o poder que ainda tem? É que na medida que você lança sementes, além de Deus repor a semente que Ele te deu, você ainda vai receber a colheita do que você semeou. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante. 30, 60 e 100 vezes mais. Uau! Meu Deus! Então não seja alguém egoísta, mesquinho, avarento, que o recurso que tem serve só para si, para suprir suas necessidades, mas não seja alguém que abençoa quem está perto de você e que tenha olhos para ver a necessidade. Irmãos, eu oro por isso todo dia, sabia? Todo dia eu peço para Deus, Senhor, me dá olhos para ver quem está perto de mim. Sabe por quê? Porque quando tem alguém passando necessidade perto da gente, se você tem olhos para ver, Deus já vai te mostrar e você já vai propor ajuda. Você já vai oferecer o socorro. Agora, se você não tem olhos para ver e nem tem um coração para socorrer, o que vai precisar? Vai precisar essa pessoa passar por uma etapa enorme de deserto, de necessidade, de vencer o orgulho, o ego, para ela tomar coragem de vir pedir sua ajuda. Agora, quando você entende e recebeu olhos da parte de Deus para enxergar isso, e sabe que é abençoado para abençoar, não só para reter a bênção, mas Deus te abençoou com o propósito de abençoar quem está perto de você, então você está alerta o tempo todo, vendo quem está perto de você e qual que é a necessidade. E se você pode suprir, você não retém, mas você abençoa. Então você quer se tornar um milagre ambulante? Tenha olhos para ver. Saiba olhar e enxergar aonde você tem que desfrutar e compartilhar da prosperidade que Deus te deu. Aí isso expande para uma revelação ainda maior. Você quer ser alguém abençoado, irmãos? Quer próspero? Então eu vou te dar uma dica. Pode parecer que é indireta, pelo amor de Deus, não ouça com esses ouvidos maus. Não estou dando indireta em ninguém aqui, pelo amor de Deus, estou te ensinando. Sabe o que você tem que fazer? Quando você encontra realmente essa prosperidade, quando você desfruta dela, você abençoa os necessitados, mas você amplia a revelação também a respeito da honra. Irmão, se tem coisa que falta no meio de muitos irmãos, não vou generalizar não, mas infelizmente muitos irmãos ainda não entenderam o que é honra. E aí o que eles têm? Uma disponibilidade, às vezes, uma disposição grande para ajudar o necessitado, mas não para honrar a quem ele deve honra. Então isso é visível quando a gente vai levantar oferta, por exemplo. Quando eu falo assim, olha irmãos, vamos levantar oferta para
ajudar uma pessoa que está no hospital, está passando fome, a água e a luz está cortada, vai ser despejado, e eu falo um monte de coisas ruins que a pessoa está vivendo. Nossa, meu Deus do céu, na hora um monte de gente quer ajudar. E glória a Deus por isso, porque são pessoas prósperas que receberam a bênção e querem compartilhar e estão fluindo naquilo que eu acabei de ensinar, de compartilhar a bênção que recebeu. Mas eu quero te falar algo, você não pode parar nesse nível. Por quê? Porque infelizmente quando a gente fala, fulano, irmãos, agora é o seguinte, nós temos a pessoa X, que agora é uma oportunidade para nós honrarmos ela. Então nós vamos arrecadar também para nós darmos um presente de honra para essa pessoa, que é uma pessoa que está na posição de ser honrada. Aí o que acontece? Infelizmente muitos avaliam. Peraí, deixa eu ver. Ah não, essa pessoa, talvez ela tenha até mais do que eu. Anda num carro melhor do que o meu, mora num lugar melhor do que o meu, ou parece que é mais próspera do que eu não vou dar nada para ele. Não, é eu que tenho que ganhar. Percebe o tanto que você ainda não entendeu o que é honra? Quando você pensa desse jeito e perde a oportunidade de honrar a quem você deve honra, porque a palavra de Deus diz em Romanos 13 que pagar a todos o que lhes é devido, a quem tributa, tributa, e a quem honra, honra. Por quê? Porque Deus olha a honra como uma dívida. E tem pessoas na sua vida a quem você deve honra. Então, quando você é abençoado, é próspero, você quer usar a bênção que você recebeu para abençoar aqueles a quem você deve honra. Olha, eu já dei esse testemunho algumas vezes, vai dar tempo aqui de eu falar, vou falar rapidinho. Uma vez eu fui pregar na cidade, um evento para empresários, gente riquíssima. E tinha um cara lá ímpio, mas estava patrocinando o evento por causa da diretora da empresa dele, que é da igreja, e convenceu a patrocinar. Chegou no dia do evento, ela ia lá para receber a honra do patrocinador, para receber a indicação de quem estava lá, para se for fazer negócio, fazer com aquela empresa que estava patrocinando. Mas no dia ela passou mal, não pôde ir. E aí o dono da empresa falou, eu não vou jogar fora o dinheiro que eu investi, eu vou lá então. Eu odeio crente, mas eu vou lá porque eu não vou perder esse dinheiro. E aí assim ele fez. Ele chegou lá, era só para receber o agradecimento e ir embora. Só que aí Deus inverteu a ordem, e aí eu comecei a pregar antes de agradecer os patrocinadores. Enquanto eu estava lá pregando, Deus mudou o tema da pregação, você não tem noção não, irmãos. Eu dei um cavalo de pau, literalmente, eu estava indo para um rumo, eu empinei a carroça, virei para o lado e corri para o outro lado. Eu estava falando do assunto e Deus na hora, fiz o download ali na hora do que Deus queria falar, e eu virei o rumo e comecei a falar de honra, assim como eu estou falando para você. E sabe o que aconteceu? Eu descrevi a vida do cara sem saber. Eu falei, olha, Deus está me mostrando aqui que tem pessoas que saíram da extrema pobreza e os pais sustentaram, supriram, abençoaram, deram a educação que tem, abriram muitas portas, a duras penas, custou caríssimo para eles fazer isso. Só que essa pessoa que está aqui prosperou muito, só que não incluiu na bênção a quem ele deve honra. Você sabe, lá em Gálatas, no capítulo 6, fala o seguinte, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente colherá. Só que as pessoas falam esse texto desconectado do que está antes dele. Nos versículos antes fala o seguinte, que você vai tornar participante de todas as coisas boas aquele que te instruiu na palavra. Ou seja, aquele que abriu porta para você, aquele que te abençoou, aquele que te instruiu, aquele que compartilhou a revelação, aquele que bancou sua educação, aquele que de alguma maneira te indicou, te abençoou, esse é alguém que agora você tem que tornar participante nas coisas boas que você está desfrutando. E quando você faz isso, de Deus não se zomba, você não vai ganhar de Deus. Ele vai ser mais generoso que você. Aquilo que você semear, certamente você vai colher. É isso que a palavra está dizendo. Mas aí as pessoas não entendem, está achando que é para outro rumo essa conversa. E aí ao falar isso lá, Deus ainda me deu mais uma palavra de conhecimento. Eu falei, tem mais. Tem pessoas aqui que já viajaram o mundo, conhecem todos os cantos do mundo, mas a mãe nunca viu o mar pessoalmente. Na hora que eu falei isso, esse cara ímpio, patrocinador do evento, que estava lá por acaso, começou a chorar desesperadamente. Desabou a chorar. E aí eu terminei de pregar, não tinha compromisso com o choro dele, terminei de pregar, dei um cavalo de pau de novo, concluí o assunto que eu estava falando, mas na hora que terminou a pregação, esse cara veio me abraçar e veio dar o testemunho. E ele falou, pelo amor de Deus, eu tenho que ir com o senhor, você vai jantar onde? Deixa eu ir, eu pago para você, para quem for. E aí na hora que eu fui, rapaz, o cara estava num carro de 500 mil reais, para começar a conversa. Então o cara riquíssimo,
empresas, negócios, próspero até mandar parar. Próspero, não, rico. Próspero ele não era ainda, depois ele seria. E aí o que aconteceu com ele? Ele tinha riqueza, mas não tinha revelação. Na hora que Deus falou com ele através da minha vida, a revelação veio, as escamas caíram dos olhos. Primeiro, ele aceitou Jesus. Nasceu de novo naquele dia. Segundo, ele foi salvo. Uau! Não vai para o inferno mais. Mas sabe o que aconteceu? Ele veio compartilhar. Ele falou, pastor, é o seguinte, amanhã eu tenho uma viagem marcada. E eu vou para... Ixi, agora eu não lembro como que é o nome do trem lá. Vou para as Maldivas. Ó, uau! Falou, vou eu, minha esposa, meus filhos e a babá para ajudar a olhar os meus filhos. E aí ele falou, agora por que eu chorei? E ele falou, essa é só mais uma viagem, eu já fiz dezenas, já saí do país inúmeras vezes. E ele falou, só que eu saí da extrema pobreza, pastor. A história que você falou foi a minha. E minha mãe e meu pai, a duras penas, me sustentaram, eu fiz faculdade, eu prosperei, hoje eu sou rico. Só que o que aconteceu? Ontem foi aniversário da minha mãe. E ele falou, eu não fui visitá-la. Eu não tive tempo, eu estava na correria. E eu só liguei para ela. E falei para ela, mãe, é o seguinte, é seu aniversário hoje, não vai dar tempo de eu ir aí, eu vou visitar depois de amanhã, eu vou para as Ilhas Maldivas, volto daqui uns 15 dias, ele falou o prazo lá, quando eu voltar eu vou aí dar um abraço na senhora. E aí no telefone, a mãe dele vira e fala para ele, nossa, você vai para uma ilha? Nossa, meu sonho é conhecer o mar, nunca vi o mar. E ele ouve aquilo naturalmente, então tá bom, mãe, desliga e acaba a conversa. E aquele homem em prantos vira para mim e fala, pastor, tem 20 anos que eu tenho sido abençoado, que eu tenho enriquecido, só que a minha mãe mora na mesma casa de quando eu nasci. Eu moro no melhor condomínio dessa cidade, ando num carro de 500 mil reais, só que eu tenho um outro carro popular para ir visitar minha mãe, para não ir no meu carro mais caro, porque a vizinhança onde ela mora é ruim, e eles podem querer me roubar por causa do carro. E aí ele anda num carro popular no dia de visitar a mãe. Presta atenção. Você está entendendo isso? O nível de mesquinhez, de avareza, falta de revelação da honra que esse homem vivia. Ele viajou o mundo e o sonho da mãe dele era ver o mar e nunca tinha visto. E ele morava no melhor condomínio da cidade, uma casa de muitos milhões, com tudo que tem de bom, um carro de 500 mil. E a mãe na mesma casa de quando ele nasceu. E ele falou, pastor, você não tem noção, o fogão dela deve ter uns 15 anos. A geladeira é daquelas antigas, eu não dou nada para minha mãe. Ela vive, de vez em quando eu dou um presente, e ela tem a aposentadoria do meu pai. E ele contou isso para mim, irmãos, em prantos, chorando. Porque ele falou, meu pai morreu sem que eu pudesse retribuir ele de forma alguma o que ele fez por mim. Mas hoje, aí ele veio com a notícia. Eu tenho que segurar para não chorar toda vez que eu falo disso. Aí ele veio com a notícia, ele falou, pastor, eu vim aqui para não perder o investimento de um patrocínio de 10 mil reais. Mas você não tem noção quanto vai me custar, na verdade, ter vindo aqui. E ele falou, de cara vai me custar uma fortuna, porque eu vou adiar, eu não vou amanhã para as Ilhas Maldivas. Eu vou adiar isso e eu vou levar minha mãe comigo. Só que ela não tem nem passaporte, ela nunca saiu do país. Eu vou tirar o passaporte, esperar ficar pronto para levar minha mãe comigo. Só que tem mais, eu vou ter que dar uma casa para ela. Eu vou ter que mobiliar, vou ter que fazer tudo. Você tem noção do tanto de dinheiro que esse homem gastou numa noite, porque Deus falou com ele. E talvez você está aí me ouvindo e Deus está falando com você, né? E aí o que aconteceu? Isso já se passaram, se não me engano, tem uns 4 anos. E ocasionalmente eu falo com esse irmão. Aí ele brinca comigo atualizando. Pastor, já está em 3,5 milhões, viu? Aí eu, é mesmo? É. Por quê? Porque ele deu uma casa para a mãe dele. Ele falando que no dia que ele comprou a casa, mobiliou, ele foi lá e comprou roupa, sapato, tudo para a mãe dele e encheu o guarda-roupa, fez uma compra no mercado, encheu a despensa. Ele fez tudo, só que a mãe não sabia de nada e nem conhecia a casa. Aí o que ele fez? Ele falou, mãe, eu estou passando aí para te buscar. E ela, onde que nós vamos? Não, nós vamos ali. Olha isso, irmãos. Ele foi na casa da mãe dele, pegou ela. Ela saiu com a roupa do corpo e a bolsa, para nunca mais voltar naquela casa. Você tem noção disso? Nunca mais ela voltou lá. Ele levou ela para casa nova com guarda-roupa, com tudo novo e falou, o que falta pegar lá de documento, essas coisas eu vou lá buscar. Mas a senhora nunca mais vai lá. E de lá para cá ela foi nas viagens, ele realizou os sonhos dela. Por quê? Porque ela é uma pessoa que ele deve honra. E ele hoje está quitando essa dívida. E agora sim, ele deixou de ser rico.
para ser alguém próspero. E ele já fez muito por mim também, já me abençoou demais. Eu acho que ainda podia melhorar um pouquinho. Estou brincando, hein, irmãos, pelo amor de Deus. Mas presta atenção, o que eu quero te falar? Se você quer ser alguém que é reconhecidamente abençoado, não tem jeito. Você vai compartilhar a bênção que você tem com quem está perto de você. E isso vai passar obrigatoriamente pela honra que você deve àqueles que abriram portas para você e te instruíram. E eu quero orar por você nessa noite. Não finalizei o que eu tinha para falar. Isso daqui vai dar outra live depois. Ainda tem muita coisa para falar, mas o tempo está acabando. Mas eu quero finalizar essa live hoje orando por você, para que você tenha plena revelação do privilégio que você tem de ser alguém abençoado, que pode compartilhar a bênção que você tem recebido. E não espere você ficar riquíssimo para você fazer isso, não. Porque eu sei que enquanto eu falei o testemunho aqui, teve muita gente que falou, para ele é fácil fazer, ele está milionário. Não. O que você pode fazer hoje? Faça. Não espere você ficar rico para fazer. Faça. Compartilhe o que você já tem. E aí sim você vai receber mais. Essa é a revelação que eu queria compartilhar com você hoje. Em nome do Senhor Jesus. E aí hoje eu quero te abençoar. Eu vou orar por você como eu nunca orei antes, irmãos. Eu vou orar para que realmente Deus te dê memória. Você vai lembrar do dia de hoje, dia 22 de maio de 2020. Uma live pelo Instagram no meio de tantas lives. Né? Um vídeo no YouTube no meio de tantos vídeos. Mas que mudou a sua maneira de viver e de relacionar. E a forma como você desfruta da bênção de Deus sobre a sua vida e compartilha ela com quem está perto de você. Você crê nisso? Deixa eu orar por você agora. Deixa eu encher as taças agora para te abençoar. Antes de orar, eu quero só finalizar reforçando. Cadastra lá no meu site, rafaelalmeidaplay.com, para você participar comigo da Semana Revolução nos Negócios, do dia 1 até dia 5 de maio. No final, eu vou lançar um curso digital, uma oportunidade exclusiva para quem tiver participado. E eu creio que vai ser uma grande porta para te abençoar. Tem muito conteúdo que está no forno e já está pronto e vai ser poderoso para compartilhar com vocês. Amém? Então, cadastra lá, rafaelalmeidaplay.com. Deixa eu orar por você agora, aí onde você está, feche seus olhos. Estou sentindo de pedir algo. Depois, por favor, se Deus falou com você através dessa live, me manda um testemunho. Isso enche minha fé e mostra que eu não estou fazendo vídeo de bobeira. Eu não estou fazendo vídeo pela quantidade de visualizações. Eu estou fazendo vídeo para que vidas sejam transformadas. Então, se Deus falou com você, se algo queimou no seu coração, por favor, manda o testemunho para mim. Manda pelo direct no Instagram, manda pelo WhatsApp, mas compartilhe o testemunho para mostrar que tem relevância o que eu estou fazendo e motivar a continuar fazendo, porque eu não estou fazendo por mim, estou fazendo para realmente abençoar a vida de outros. Eu estou aqui para compartilhar a bênção que eu tenho recebido do Senhor. Amém? Então feche seus olhos aí onde você está, deixa eu orar por você. Eu creio que realmente o Senhor vai te marcar, vai te abençoar, vai te transformar e nunca mais você vai desfrutar de uma bênção exclusiva só para você. Mas Deus vai ampliar a medida de bênção para que você possa compartilhar com quem está perto de você. Amém? Feche os seus olhos agora, deixa eu orar por você. Amém. Pai, eu quero abençoar esses irmãos. Primeiro eu quero te agradecer porque superou e muito minhas expectativas. Meu Deus, como tem sido poderoso estar aqui para apenas abrir a boca e o Senhor falar. Pai, e essa é a minha oração, que realmente esses irmãos entendam que é o Senhor falando com eles. De mim mesmo não tem nada para compartilhar. Quem sou eu para querer dar lição de moral em alguém, para querer ensinar alguém? Não, eu estou aqui para aprender junto com eles. E essas lives têm me abençoado antes de abençoá-los. Pai, eu quero que o Senhor realmente venha abrir os seus olhos. Que cada um deles tenha o seu coração incendiado. Que eles compreendam com todos os santos qual a altura, a largura, o comprimento e a profundidade do amor de Cristo, que excede o entendimento, mas que eles podem hoje desfrutar disso e tornar outros participantes desse amor e dessa bênção. E que assim realmente eles sejam abençoados, mas também abençoadores. Que eles desfrutem da bênção, mas levem quem eles amam e está perto deles a desfrutar da bênção do Senhor que está sobre a vida deles. Que realmente o Senhor venha queimar e aquecer o coração deles, para que eles sejam, façam e tenham tudo aquilo que está no coração do Senhor, que é muito maior do que o que já passou no nosso coração. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, meu irmão, e eu estou falando aqui para você diante de Deus. Eu creio nisso. Deus está aproveitando essa oportunidade dessa crise, quarentena, situação toda, para nos encher de uma medida maior de fé, de sabedoria e compartilhar conosco um novo nível de prosperidade. Recebe isso na sua vida agora, em nome de Jesus. Amém?
Então, por favor, compartilhe esse vídeo com todo mundo. Não deixe esse vídeo morrer com pouca visualização, não, entrar no esquecimento. Pega o link dele, daqui a pouquinho já vai estar no meu canal no YouTube, Rafael Almeida Play, e no IGTV aqui no Instagram. Pega o link dele, compartilha com todo mundo, seja um instrumento para compartilhar boas novas e abençoar outras vidas. Amém? Temos 10 segundos, quero só reforçar, me manda testemunho. Inscreve no meu canal, rafaelalmeidaplay.com, e compartilha essa